Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, beleza? Beleza, enfim, estou te ouvindo. Eu e João estamos há 10 minutos aqui com problemas técnicos, mas agora vai, acho que vai. Essa, além de tudo, é a nossa, pelo menos, segunda tentativa. A gente tinha começado o podcast, só que eu esqueci de gravar, o que é fundamental para vocês ouvirem depois, mas estamos aí no nosso 114º episódio, 10h38 da noite, dia 2 de dezembro, aqui em Israel também, né, no mundo inteiro, quer dizer, não no mundo inteiro, mas enfim, dia 2 de dezembro, quinta-feira, quinto dia de Hanukkah. João, tá comendo muita sufganiá, cara? Cara, eu não sou muito fã de sufganiá, não, mas eu comi umas 2, 3 aí durante esse tempo. Eu comecei a comer antes do Hag, né? Aí você compra para as crianças, aí não termina de comer, você acaba comendo para não jogar fora. É aquela coisa, né? Eu, na verdade, eu consegui comer só meia até agora. Eu tô com um bom número, né? Porque dá uma inchada a sufganiá. Mas aqui você entra naquelas lojas, naquelas confeitarias, né? Tem cada uma que é impressionante. Mas é isso, quinto dia de Hanukkah e vamos que vamos. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco para a gente falar do que a gente não gostaria mais de estar falando neste momento. Bom, gente, para os ouvintes aí que não entenderam a minha deixa, né? Talvez não tenha sido nem tão deixa, mas também não sentiram a minha voz de decepção, estamos aí mais uma vez falando do corona, que é isso, de vez em quando, de tempos em tempos, a gente vai voltar a esse assunto, não temos como fugir dele nesse momento aí que passa a humanidade, e aqui em Israel a gente tem agora a presença também dessa nova variante, a variante Omicron, ou Omicron, eu não sei direito como pronunciar, mas enfim, ela está em Israel, foram detectados até agora 3 pessoas que testaram positivo para o corona e depois acusaram também a presença dessa variante. Um deles, inclusive, eu vi uma entrevista agora na televisão, né, mais cedo, ouvi no rádio, na verdade, um médico cardiologista com 3 vacinas que estava em Londres, ele acredita que tenha sido contagiado em Londres, né, se bem que ele falou também que não pode ter sido no avião, mas enfim, a Londres também já vem passando aí por uma crise nesse sentido dessa nova variante, e ele falou, foi uma gripe pesada, né, que ele chamou. Ele teve febre durante 3 dias, tosse também, muita dor no corpo, não precisou ser hospitalizado, nem de oxigênio, nem de nada, mas ele falou, 3 doses de vacina e ainda assim me contaminei e tive uma experiência não muito agradável. Por outro lado, o que ele chamou a atenção foi o fato de pessoas com quem ele teve contato, e um contato até que permitiria o contágio, não se contagiaram, e aí ele falou que isso pode ser um dos efeitos aí da vacina, e pelo fato também de todos eles estarem vacinados com 3 doses, né? Lembrando que aqui em Israel ainda há muitas pessoas que se recusam a se vacinar, inclusive da primeira dose, e outras que não completam o seu esquema vacinal. Bom, João, por mais que a gente não queira falar disso, o corona volta a ser uma realidade aqui, né? A gente volta a falar de novas medidas para o controle de quem está chegando ao país, principalmente, para evitar que essa nova variante se espalhe pelo país e a gente possa ter medidas restritivas mais sérias ainda. Pois na semana passada a gente comentou esse caso numa gravação feita por mim depois da gente fazer a gravação do programa, porque o primeiro israelense contagiado por essa variante, a notícia surgiu na sexta-feira de manhã, a gente gravou na quinta de noite, né? E aí, rapidamente, o primeiro-ministro Naftali Bennett, ele anunciou que a gente tem a sorte de ter conseguido pegar isso rápido e vamos tomar medidas restritivas para evitar que isso chegue no país, né? De uma maneira um pouco alarmista, mas otimista ao mesmo tempo. Todo mundo saiu, vários ministros de correntes ideológicas distintas, né? Tamar Zandberg por um lado, Elliot Shaked por outro, saíram e disseram, para a gente evitar que essa variante domine o país, vacinem-se. Vão se vacinar os que não se vacinaram, vacinem seus filhos, que a vacinação das crianças está muito devagar. Enfim, se vacinem, que é a única maneira que a gente tem de evitar. Mas não é exatamente a única maneira que o governo pensou, pelo menos, em conjunto com os profissionais do Ministério da Saúde, a reunião do gabinete da Corona, decidiu impor uma série de restrições no país, quase todas elas restritas ao ida e volta, entrada e saída no país, né? Então, as pessoas ficaram proibidas de sair e entrar de países vermelhos, com exceção de israelenses que já estavam lá nesse momento,
né, que são 50 países da África, onde essa variante, o Omicron, se reproduz com mais velocidade. E, enfim, quem entrasse agora de qualquer lugar do mundo ia ter que fazer uma quarentena de pelo menos 3 dias, com exceção dos países vermelhos, tinha que ser no mínimo 7 dias com 2 exames negativos, 3 dias também com 2 exames negativos, um na hora que chega e outro no terceiro dia. Enfim, a entrada de turistas no país está totalmente proibida, a entrada de outras pessoas no país com autorização, se não vierem de países vermelhos, também exige uma quarentena de 7 dias, e somente com autorização. Não vacinados estão proibidos de entrar no país. Se discutiu se não vacinados poderiam sair do país também. Enfim, isso foi tudo decidido na semana passada e, além disso, foi lançada a mão de um recurso que a gente já comentou aqui em outras vezes no podcast, principalmente no governo anterior, de usar o Shabak, né, o Sherut Bittachon Leumi, que é o Serviço de Inteligência Nacional, Serviço de Segurança Nacional, que é quem opera, principalmente faz operações tanto dentro de Israel quanto nos territórios, é o Mossad interno de Israel, né, para seguir as pessoas que entram no país, fazer o controle, ver onde elas vão, enfim, invadir a vida dessas pessoas, basicamente. As pessoas compulsoriamente são obrigadas a dar o número de telefone e a baixar um aplicativo, e o Shabak controla essas pessoas. O Shabak não queria, igual da outra vez, ser responsável por isso. Isso faz com que a organização pública perca um pouco da credibilidade perante a população, que vê eles perseguindo a população de uma maneira geral, pelo menos parte dela, né? Mas o governo lançou isso por 5 dias e queria ampliar. E aí teve uma entrada na Suprema Corte para proibir o Shabak de fazer isso, sem que houvesse uma lei aprovada na Knesset de controle da corona, e o Shabak deu razão a quem apelou, o Shabak, perdão, não, a Suprema Corte deu razão a quem apelou e proibiu o governo de usar o Shabak, né, o Shin Bet, para quem preferir, para fazer esse controle. E o Bennett, primeiro-ministro Naftali Bennett e o Nitzan Horowitz, ministro da Saúde, no fim das contas, desistiram de tentar aprovar essa lei para usar o Shabak. Não sei se porque deu para eles algum apego na consciência, por alguma coisa. Os dois foram totalmente contrários e ferozes opositores ao Netanyahu quando ele inseriu essa determinação do Shabak seguir as pessoas que estão entrando em Israel. Então, não sei se foi a consciência deles que pesou, ou os ataques públicos que eles sofreram, ou o fato de que as pesquisas preliminares estarem mostrando que a vacinação eu tem mostrado uma eficiência bastante razoável contra o Omicron. Ainda é muito cedo para tirar conclusões definitivas, mas, como eu disse, são pesquisas preliminares, mas ela tem se mostrado eficiente. O contágio, onde o Delta prevalece, né, onde a variante Delta prevalece, ele não tem sido muito acelerado. Em Londres agora entrou um pouco mais forte, mas em outros lugares não tem sido tanto, com exceção da África do Sul. Parece que o contágio, sim, é mais rápido ainda que menos que eles esperavam. E os sintomas, por agora, dessa variante, eles são mais a menos do que a variante Delta. Ou seja, pode ser que essa variante ela se reproduza com mais velocidade, mas ela seja menos mortal e menos perigosa. Conclusões preliminares. Ainda é muito cedo para qualquer conclusão definitiva, mas isso tranquilizou um pouco o governo, que agora está começando a voltar atrás e está cogitando até cancelar a quarentena de 3 dias e reabrir a entrada no país, vendo que se a Pfizer funciona, a gente tem vacina disponível, a maioria das pessoas está vacinada, enfim, e a doença ela é menos perigosa que a gente pensava, então não faz sentido esse drama todo. Isso é que o governo tem levado em consideração. Mas isso a gente está falando de hoje. Isso é uma notícia que está circulando hoje, né? Sobre essa nocividade não sei se é exatamente assim que fala, estou esquecendo o português já, mas se realmente a Omicron, essa variante, ela é tão nociva, ela é tão perigosa para o corpo, se a Pfizer realmente ela é eficiente no combate, na geração de anticorpos, ou não, né? O que se sabe é que tem uma grande reinfecção de pessoas que já foram infectadas, então esses anticorpos eles não são suficientes para impedir a reinfecção em boa parte dos casos, por um lado. Por outro lado, os reinfectados estão tendo sintomas mais leves ainda, então esses anticorpos eles servem ou a memória do corpo, né? Ela serve para evitar o contágio grave. Enfim, tudo isso é muito cedo para a gente saber, mas os sinais, por enquanto, são positivos e o governo começou a abrandar e deixar essa polêmica de lado. Eu achei que o governo ele agiu bem de levar com seriedade essa possibilidade da vacina não funcionar ou do vírus ser mais perigoso. Eu acho que é assim que você tem que atuar.
no momento de pandemia, a gente alguma coisa tem que ter aprendido com o que já aconteceu, inclusive com as coisas boas que o governo Netanyahu fez, que algumas delas aconteceram, como, por exemplo, como ele agiu logo que a corona chegou no país. E, enfim, para terminar minha fala, a última polêmica que a gente teve aqui é que no meio dessa proibição para sair, na verdade não houve uma proibição de sair do país para israelenses, mas o primeiro-ministro Bennett recomendou claramente, de maneira muito direta, que as pessoas não saiam do país, e se descobriu que a sua esposa, Gilad Bennett, e seus 4 filhos tinham férias programadas para o exterior, ninguém sabe aonde exatamente, algum lugar, provavelmente alguma ilha grega, né? Eles vão passar agora alguns dias, e o Bennett, enfim, isso foi descoberto, o Bennett ele teve que responder sobre sobre as acusações de hipocrisia, de falta de exemplo pessoal e blá, blá, blá. Um pouco antes, o Yair Lapid também tinha sido questionado, porque no dia que o governo anunciou isso, ele estava com uma viagem de trabalho marcada, né, no exterior, ele é ministro das Relações Exteriores, e depois ele ia tirar 2 dias de folga, uma viagem de família, e, enfim, agora o Bennett foi cobrado, mas o Lapid pelo menos não fez essa declaração de que não recomenda ninguém sair. O Bennett fez e a sua esposa estava saindo, né? E, enfim, no final das contas, parece que com essa abrandada vai ser tudo tranquilo, mas ele teria feito um comentário que foi divulgado hoje pelo Yaron Avraham no Canal 12, um repórter Yaron Avraham, que ele teria dito numa reunião de gabinete, mais de uma vez, minha mulher vai me matar. Dá para ver o medo que ele tem da esposa dele, porque não sei se ele ia ter que dizer para ela, vai ter que cancelar as férias, ou se ia ter que dizer para ela, ferrou, descobriram que você vai viajar, vão te encher o saco, a mídia vai te encher o saco e tudo mais. Ele só disse, minha mulher vai me matar. Mas no final das contas, isso é só uma tempestade curta, chuva de verão, vai passar daqui a pouquinho, porque ele está abrandando as restrições, enfim. Se nada grave acontecer nos próximos poucos dias, a tendência é que a gente volte à normalidade em relação aos voos, porque tirando os voos, já vive uma normalidade bastante prolongada já, né? Há 6, 7 meses que as restrições aqui são muito poucas e que a corona não influencia muito nas nossas vidas. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para a gente comentar questões relacionadas ao conflito palestino-israelense e outras questões internacionais. Bom, para a gente falar da primeira notícia desse bloco, a gente vai ter que dar um pulo do lado direito do muro. A gente não costuma fazer muito isso, né? A não ser quando é ligado à questão aqui de Israel. E vamos dar um pulo em Ramallah, então, já que ontem 2 jovens israelenses ortodoxos da corrente de Breslev quase foram linchados na capital, na atual, né, capital ali da autoridade palestina, né? Eles reivindicam também Jerusalém como sua capital, mas Ramallah hoje serve ali como a sua capital administrativa. Esses 2 jovens chegaram ao centro de Ramallah de carro, quase foram linchados, no final foram salvos aí pela polícia palestina, que os levou para um lugar em segurança e depois os entregou para o exército israelense. O Abu Mazen, que estava no Catar, foi informado dessa tentativa de linchamento somente, né, quando os jovens estavam em posse aí das autoridades policiais palestinas, né? Até porque foi nesse momento que eles souberam o que estava acontecendo, e a devolução desses jovens para as autoridades israelenses foi muito rápido, o que foi visto aí também como um ponto muito positivo, né, do lado israelense. Lembrando aí que a gente já vem comentando nos últimos episódios, né, que esse governo ele mudou um pouco a relação com a autoridade palestina, principalmente. Se por um lado o Netanyahu, a política do Netanyahu durante mais de uma década foi enfraquecer a autoridade palestina e fortalecer o Hamas, esse novo governo ele tem uma atitude oposta a isso, né? Enfim, foi sem sombra de dúvida uma demonstração aí, mais uma demonstração da autoridade palestina da sua cooperação aí com Israel. Eu acho que isso mostra bem que a autoridade palestina está disposta a cooperar, né, cara? E olha só, e já cooperava também quando a relação era ruim com o Netanyahu, né? Uma reportagem feita pelo jornal Maariv, se não me engano, em 2018, 2019, um desses 2 anos, apurou que 40% dos atentados que eram evitados que acontecessem em Israel, ou nos territórios, nas colônias, eram evitados com informações ou com ações concretas da autoridade palestina. Então, essa cooperação é fundamental para a segurança de Israel, né? É uma cooperação que foi coordenada, que foi combinada em Oslo, mas ela acontece na prática muito mais depois que o Abu Mazen ele subiu ao poder, depois da morte do Arafat, né? Israel acusava, provavelmente com alguma bastante lógica, né,
o Arafat de propagandear de que ele cooperava com o exército, mas que na prática ele não trabalhava fortemente para evitar os atentados. A gente não pode dizer o mesmo do Abu Mazen. O Abu Mazen ele faz isso. A gente está vendo que os atentados eles acontecem em número muito menor, eles são muito mais evitados. Qualquer chefe do Shabak te garante isso, que essa cumplicidade, esse trabalho em conjunto é fundamental. Né? E nesse caso não foi nem um atentado evitado, né? Foi a polícia que foi lá e enfrentou a própria população furiosa que queria linchar essas pessoas. Quando a gente linchar, queria matar essas pessoas à base da porrada, né? Tipo, queriam matar, enfim, com soco, né? Com chute, com o que seja. Ou pedrada, ou paulada, enfim. As imagens são tensas, o carro, botam fogo no carro e tal. E a polícia foi lá e enfrentou a população e tirou eles de lá, né? Enfim. Então, é uma cooperação que é inquestionável. E hoje também nos jornais, né, nas edições de jornal, o caso aconteceu ontem, todos os comentaristas estavam chamando a atenção para isso. O que surpreendeu é que o resto da imprensa noticiou ontem o caso como se o assunto principal fosse a tentativa de linchamento, né? Que, obviamente, é um fato a ser noticiado, né? E não pouco importante, né? Mas a atenção ser direcionada à tentativa de linchamento e não a atuação, né, correta, eficiente e de parceria com Israel da polícia palestina, okay, mostra para mim que a imprensa israelense, muitas vezes ela joga, enfim, ela joga contra uma pacificação das relações, né? Que militantes da direita digam o que quiserem, tá tudo bem, mas enfim, que a mídia caia nessa eu acho problemático, porque o assunto, para mim, é o ponto positivo aí, é que a polícia palestina evitou o assassinato, né, desses dois colonos. Foram dois colonos ultra-ortodoxos que estavam indo, segundo eles, para um assentamento de Hashmonaim, justamente o nome da dinastia que governou Israel depois da vitoriosa revolta dos Macabeus, que é o que a gente comemora agora na festividade de Hanukkah, né? Família Hashmoneia em português, Hashmonaíta, né? Hashmonaim em hebraico. Tem um assentamento com esse nome na Cisjordânia. Eles foram tentar pegar um atalho e, segundo eles, entraram em Ramallah, né? Que é território A, de entrada proibida para cidadãos israelenses, justamente por causa do perigo que é entrar lá. Enfim, e aí houve a tentativa de linchamento, eles conseguiram escapar. A polícia está cogitando abrir uma pasta e fazer uma acusação contra esses dois colonos, porque eles não tinham nada que entrar lá. Você tem que, enfim, as placas são muito claras que você não pode entrar lá. Quase ninguém entra em Ramallah assim, sem querer, né? E vale a pena dizer que houve um linchamento em Ramallah na época da segunda intifada. Desde então, nenhum israelense morreu em Ramallah, nem foi linchado em Ramallah desde esse acontecimento, há mais de 20 anos. Ou seja, para mim, o fato positivo tem que ser destacado, né? Não são os fatos negativos. Enfim, a maneira como parte da direita noticiou o caso é, olha só, tem 2 judeus entram em Ramallah e o natural é que eles sejam assassinados. Isso é normal? Não, isso não é normal. Okay? A ocupação da Cisjordânia também não é normal. Eu não estou justificando a violência, eu acho lamentável que a reação dos palestinos de Ramallah, e quando a gente fala dos palestinos, a gente está falando desses que tentaram assassinar essas pessoas. Se ali tinha, sei lá, 150 pessoas, Ramallah tem 40 mil, não tinham 40 mil pessoas em Ramallah querendo assassinar esses dois colonos. Mas, enfim, é lamentável que eles queiram assassinar pessoas que, enfim, você não sabe se eles são colonos também, você não sabe de onde eles estão vindo, embora para você andando de carro e ser religioso naquela região é muito razoável supor que se você não é colono, você, no mínimo, apoia aquela causa. Mas, enfim, o assassinato também não pode ser resposta para isso, é óbvio. Okay? E isso tem que ser condenado de todas as maneiras, que fica muito claro. Okay? Agora, a gente não pode achar que a ocupação dos palestinos ela não vai gerar reações violentas por parte de pelo menos alguns segmentos da população. Okay? Que elas vão ver israelenses entrando ali na casa deles, os mesmos que entram vestidos de soldados e bagunçam tudo, impedem eles de entrar no checkpoint, humilham essas famílias e destroem a casa do parente porque o outro lá, porque, sei lá, o outro parente cometeu um atentado, então destrói a casa da família inteira. Não é razoável a gente supor que eles não vão ser hostis com a população judaica israelense. Enfim, é uma consequência. Okay? É uma consequência, lamentavelmente, natural. Muito ruim. Okay? Agora, lamentavelmente, é natural. Então, hoje perguntaram num programa de rádio que eu estava escutando, o que você sente quando você vê que 2 judeus entram em Ramallah e são vítimas de um linchamento? Ele fala, olha, isso é decepcionante. E eu fiquei pensando nessa frase, ele falou, olha, isso é tudo menos decepcionante. E para que alguma coisa te decepcione, você precisa esperar alguma outra reação.
de parte da população palestina. E se você acha que 2 colonos vão entrar em Ramallah e que não vai ter ali um número suficientemente grande de pessoas que vão enfim, não grande em relação à população geral, mas grande em relação ao que podem fazer um estrago, né, para fazer um linchamento nesse caso, eu não sei qual realidade ele está vivendo, mas o cara é um oficial, né, do exército, um ex-oficial, oficial da reserva. Então, decepcionante é tudo que não é, né? Pode ser lamentável, pode ser triste essa constatação, enfim, mas não é decepcionante, essa é a realidade, ok? Essa é a ideia. As pessoas começam a fazer atentados, a entrar em Israel para fazer atentados, arriscar a própria vida, não vão linchar esses 2 colonos. Enfim, outra vez, eu vou deixar claro isso quantas vezes for necessário. É óbvio que eu não estou justificando, é óbvio que é errado. A violência não é uma saída positiva. A violência contra civis não é uma saída positiva para nada, ok? Desde que os civis sejam colonos, não importa, ok? E também contra soldados que estão cumprindo o seu papel ali de maneira obrigatória, a violência também não é uma saída, até porque linchar soldados não resolve nada, não resolve conflito, então nem de maneira pragmática isso pode ser uma consequência. E, enfim, então, e matar é ruim, né? Eu acho isso contra a pena de morte até depois de passar pela justiça. Quando é justiça de popular, menos ainda, né? Eu vou ser a favor. Mas não nos façamos ingênuos. É óbvio que isso é uma consequência da situação, ok? Como o terrorismo também é uma consequência da situação. Enfim, como a guerrilha também pode ser uma consequência da situação. Então, a gente tem que entender as coisas da maneira como elas são e olhar que, pelo menos na situação atual, aí sim impressiona e surpreende, pro lado positivo, né? Não decepciona, mas surpreende, que a polícia palestina enfrente esses manifestantes e para salvar esses 2 colonos. Isso impressiona, que ainda depois de muitos anos sem negociações, de conflitos intermitentes e de uma ocupação bastante cruel, a polícia palestina ainda coopere, okay, de maneira pública nesse caso, porque não é uma informação passada que evitou um atentado que ninguém sabe quem passou a informação. De maneira pública, todo mundo viu que a polícia palestina entrou lá e salvou os colonos. Que não é popular entre a população palestina. Então, para mim, isso é o que é de se destacar nesse caso. Okay? Foi um caso negativo, mas a gente tem que destacar o positivo nesse caso, que para mim é bastante positivo. E o governo devia se aproveitar disso. E parece que o Benny Gantz já agradeceu ao Abu Mazen pela cooperação. Né? Já me enviou um comunicado agradecendo e enfim, valorizando, né? Dizendo coisas positivas sobre essa cooperação da polícia. É isso. E a nossa segunda notícia do bloco, a gente volta a falar aí do Irã, é isso mesmo. O acordo nuclear aí que deveria voltar a ser discutido, anda bem emperrado. Os 2 lados, tanto o Ocidente, vamos dizer assim, né, as potências ocidentais, quanto o Irã, estão subindo na árvore, estão com pedidos muito altas, e descer da árvore fica um pouco complicado. Enquanto isso, o primeiro-ministro israelense Naftali Bennett continua conversando aí com os principais figurões aí do governo americano para tentar forçar, né? Israel sempre foi contra, pelo menos durante o governo Netanyahu, a chegada de um acordo. O governo Netanyahu apoiou a saída do Trump do acordo nuclear, inclusive, e Israel começa, mais uma vez, volta a falar em outras opções para impedir, né, que o Irã chegue a uma bomba, a ter, né, um armamento nuclear. Essa, inclusive, foi uma declaração do chefe do Mossad essa semana, dizendo que Israel não vai deixar de nenhuma forma, de uma forma ou de outra, né, vai impedir com que o Irã chegue aí a ter uma bomba atômica. Eu só torço o seguinte, João, que chegue a um acordo pelos meios diplomáticos para a gente evitar, né, que foguetes chovam em todo que é lado, né, cara? Olha, eu não consigo nem imaginar o cenário de uma guerra entre Israel e o Irã, né? O que aconteceria numa operação israelense bem ou mal sucedida, né, nesse caso. Agora é o seguinte, as negociações estão correndo em Viena e elas não estão correndo bem, né? Eles estão, enfim, foi uma semana de crises, que eles não se aproximaram de um acordo. O governo iraniano acusou Israel e os Estados Unidos de estarem sabotando o acordo, disse que não vão aceitar ele inclusive usou esse termo, né? Não vão aceitar que as determinações do acordo venham da Balfour. Balfour é o nome da rua onde fica a residência oficial do primeiro-ministro. No caso, ele cometeu um erro, né? Talvez sem saber. O Bennett, ele não está morando na residência oficial, ele está morando na sua residência privada em Ra'anana, aqui pertinho da minha casa. Inclusive, já me deparei com o Bennett indo para
saindo de carro de casa algumas vezes, porque ele vai acompanhado de 1 milhão de carros e vai passando por todo mundo, né? Enfim, mas não importa. Enfim, o Irã acusou Israel. Os Estados Unidos, através do Anthony Blinken, que é o secretário de Estado americano, também estão dizendo bastante pessimistas, né? Não foi pessimista, foi uma semana que não deixou muito espaço para a gente ser otimista. E ele teve uma conversa com o Bennett essa semana, na qual ele mesmo ligou para o Bennett para reforçar que os Estados Unidos, a gente comentou isso nas edições passadas recentes do podcast, vão continuar sendo contrários à construção do bairro de Atarot, né, em Jerusalém Oriental. E durante essa conversa, o Bennett teria tido uma conversa bastante difícil com o Blinken, difícil de complicado, de cobrança e de exigências e talvez até de ameaças, né? Talvez não nesse sentido, porque Israel é um peixe pequeno para ameaçar os Estados Unidos, mas sobre o acordo nuclear com o Irã, deixando claro que o acordo que estão tentando construir não interessa a Israel de nada, né? Enfim, eu acho que o Bennett entende, ainda que não possa dizer isso, porque popularmente isso vai cair bem, de que um bom acordo com o Irã é o melhor que Israel pode conseguir. Um acordo ruim é problemático, mas nenhum acordo também é problemático. E a maioria desse governo eu acho que está de acordo com isso. O negócio é que parece que o acordo que o Irã está propondo e com muita intransigência Israel discorda dele 100%. Eu não sei dizer quais são os termos, não sei dizer quanto urânio enriquecido, também, se soubesse, não entendo muito bem disso, não é minha especialidade física nuclear, talvez a gente possa chamar o Yair para explicar um pouco como é que funciona, em que estágio está o Irã, se ele estiver informado sobre isso, o Yair Mal, que é o nosso físico de plantão aí, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém e também membro da equipe do Conexão Israel, tá aí, fica aí, vamos ver se ele vem aí semana que vem, mas enfim, mas o chefe do Mossad, Davi Barnea, ele deu uma declaração hoje muito peculiar, porque o chefe do Mossad não é de fazer muitas declarações, não é comum a gente escutar isso, dizendo o seguinte: esse acordo é uma porcaria, a gente não vai aceitar esse acordo e a gente se compromete a que o Irã não vai chegar a essa bomba nuclear, né? Se é bravata, se é sério, não tem como saber. O que a gente sabe é que o orçamento atual aumentou em alguns bilhões de shekel o orçamento do Ministério da Defesa, e a gente calcula que parte bastante importante desse dinheiro é para preparar um possível ataque ao Irã, que custa alguns bilhões. Já foi feito isso em 2010, 2011, mas o ataque não foi feito. E agora parece que esse dinheiro vai ser gasto de novo para isso. Enfim, eu espero que também não ser, enfim, que a gente não precisa usar essa ferramenta, mas nem o Blinken, nem o Bennett, nem o Barnett estão muito otimistas em relação a isso. Então, vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. O que você falou lá no início da sua fala, eu acho que é importante, né? Eu não consigo nem imaginar um cenário do que seria uma guerra entre Israel e Irã. Realmente, eu não quero nem imaginar uma operação bem ou mal sucedida. No momento que houver caso, né, haja uma operação israelense no Irã, a fim de colocar um ponto final no programa nuclear iraniano, pelo menos fazer com que ele retroceda muitos anos, não quero nem imaginar o que vem depois disso, mas enfim, vamos torcer aí para que tudo seja resolvido nas vias diplomáticas. Bom, vamos então passar para o nosso terceiro bloco para comentarmos de questões domésticas dessa semana. E a primeira notícia dessa semana, já que na semana passada comentamos aí, falamos sobre o início, a volta, a retomada do julgamento de Bibi Netanyahu, dessa vez aconteceu. Essa semana continua acontecendo o depoimento do Nir Hefetz, a principal testemunha, né, o principal delator, né, que foi dos casos envolvendo Netanyahu, já que ele era um assessor, né, próximo do ex-primeiro-ministro. João, o cerco está apertando, né, cara? Olha, essa semana foi menos bombástico, né? E eu acho que a tendência é cada vez ser menos. Porque, enfim, acho que as principais informações ele já deu, talvez apareça alguma informação ou outra na hora que ele for interrogado, né, tanto pela defesa quanto pela promotoria. Essa semana ele terminou o seu depoimento sobre a pasta 4.000, começou a dar depoimento sobre a pasta 2.000. Né? A pasta 2.000, que é uma das 3 pastas que levaram Netanyahu à justiça, ela investiga uma gravação feita, enfim, de uma conversa feita entre Netanyahu e o Noni Moses, que é o dono do jornal Yediot Ahronot, antigo dono do canal 10 de televisão israelense, e do site Ynet, ainda é o dono do Ynet e do Yediot Ahronot.
E o Yediot Ahronot é o segundo maior jornal, segundo jornal de maior circulação, e o Ynet é atualmente o site de maior circulação no país, né? E, enfim, nessa conversa, o Netanyahu ele tenta combinar com o Noni Moses uma melhor, uma melhor repercussão do jornal em relação ao seu governo, uma melhor exposição da sua pessoa e do seu governo. Em troca, ele teria prometido ao Noni Moses que ele ia favorecer, ele ia ajudar com que fosse aprovada a lei do Israel Hayom, que é um jornal distribuído gratuitamente, pró-Netanyahu totalmente, bancado em seu momento pelo bilionário norte-americano Sheldon Adelson, que morreu tem pouco tempo, enfim, que é distribuído gratuitamente, por isso virou o jornal de maior circulação do país e tirou um bom número de leitores do Yediot Ahronot, né? Jornal impresso. E o Netanyahu, existe uma lei que está sendo debatida, como é que um jornal impresso, distribuído gratuitamente, com dinheiro de um magnata norte-americano, como é que isso pode acontecer sem ter nenhum controle sobre a imprensa, né? Isso pode ser um panfleto, pura propaganda do Netanyahu e blá, blá, blá. E o Netanyahu, ele estava prometendo, embora ele tenha dito numa gravação que também foi entregue à justiça, que ele não realmente pretendia fazer isso, que ele estava testando o Noni Moses, e é só por isso que ele não foi indiciado por suborno nesse caso, ele foi indiciado por abuso de poder e por fraude, né? O Noni Moses, sim, foi indiciado por suborno, porque ele negociou com o Netanyahu, teoricamente, sem saber que o Netanyahu estava blefando, né? Mas, enfim, o Nir Hefetz, essa semana ele comentou sobre esse caso, basicamente, sobre a relação dele com o Noni Moses. Ele comentou que ele participou de negociações com o Noni Moses, que o Netanyahu tinha obsessão pelo Yediot Ahronot, que ele considerava o Noni Moses o principal inimigo dele, enfim, que ele sempre procurou não se envolver muito nesse caso, mas que esse caso o tempo todo aparecia, e que essas conversas realmente aconteceram. Ele não confirmou nem desmentiu que se o Netanyahu estava disposto a fazer esse acordo mesmo ou não, essa troca de favores, mas ele comentou sobre isso. Ele também comentou sobre o fato dele ter, quando ele terminou de falar sobre a Pasha 4000, sobre o fato dele ter aceitado fazer delação premiada, né? Porque um dos principais argumentos da defesa do Netanyahu é que o Hefetz foi ameaçado e pressionado pela polícia para depor e incriminar o Netanyahu. Okay? E o Hefetz, ele diz que ele foi realmente muito pressionado, né? Mas que no fim das contas ele falou o seguinte, cara, o que me fez fazer a delação e assinar um acordo de delação premiada é que eu vi que eu estava pagando um preço por algo que eu não tinha ganho nada, quem tinha ganho era o Netanyahu e que ele não estava fazendo nada para me livrar dessa situação. Então eu resolvi escutar meu advogado e assinar a delação premiada. Mas o Hefetz, em algum momento anteriormente, ele disse que ele ia processar a polícia por maus tratos que ele teria recebido e por pressão, por intimidação e ameaças para que ele fizesse a delação premiada, né? Em algum momento ele disse isso. Enfim, a gente vai ver o que vai acontecer depois. Mas essa foi a novidade em relação ao caso Netanyahu. Enfim, na semana que vem vai ter mais depoimentos do Nir Hefetz. Esse caso, gente, ainda vai demorar até acabar toda a parte de depoimentos. A tendência é que isso demore uns 2 anos, né? Então, agora estão sendo os principais, mas ainda vai demorar bastante tempo esse negócio. Vocês podem esperar sentados aí, a gente vai tratar de atualizar vocês quando tiver coisa importante, que muitas vezes a gente não comenta acontecimentos que não são tão importantes assim. É isso, continua aí fazendo a sua delação e a gente vai, na verdade, curtindo aí, vendo as falcatruas e artimanhas do ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E a próxima notícia desse bloco, ela tem a ver aí com o ex-ministro da Segurança, o cara que se diz o pai, né, do Kippat Barzel, né, do Domo de Ferro, Amir Peretz, que foi o último líder do Partido Trabalhista antes da atual líder, né, da Merav Michaeli. Ele foi o último líder do Partido Trabalhista e foi aí o líder que colocou o Partido Trabalhista dentro do último governo Netanyahu, permitindo que o Netanyahu conseguisse chegar aí a maioria de cadeiras no parlamento. Passou uma vergonha, né? Terminou de forma melancólica quando o governo caiu, foi meio que escorraçado do Partido Trabalhista, não apresentou candidatura, ninguém queria também nem saber da cara dele, e agora ele foi arrumando ali seus contatos, né? Ele conseguiu uma indicação do governo para assumir a direção vamos dizer assim, da empresa pública responsável pela aviação, pelo comércio de aviação, né? Enfim, é uma empresa pública muito importante aqui em Israel, um cargo muito importante, só que
pessoas dentro da comissão que indica pessoas para esses cargos negaram a indicação que havia sido feita pelo governo, né? Ou seja, disseram que o Amir Peretz não deveria assumir esse cargo, o que foi aí também rechaçado pelo governo, inclusive pelo procurador do Estado, Avihay Mandelblit, e o Amir Peretz, ele possivelmente assumirá o cargo aí de diretor da empresa pública de aviação. O cara, enfim, ele consegue fazer essas zigue-zague, né, de um governo para o outro, de um campo para o outro, e no final arruma mais uma boquinha e não larga as tetas, né, cara? Mas eu acho que o caso aí não é exatamente o Amir Peretz, o caso é o próprio governo, né? Enfim, o Amir Peretz, vale a pena dizer, ele prometeu, tirou até o bigode, que era uma marca histórica dele, um bigodão que ele tinha, para dizer, olha, vocês não estão entendendo o que eu estou falando porque eu estou com bigode, eu estou tirando o bigode falando, eu não vou entrar no governo com o Netanyahu. E no final entrou, né? Assumiu o ministério, e ele se somou ao partido do Gantz. E ele implodiu o Partido Trabalhista, justamente para poder garantir ao Gantz uma reeleição tranquila, o que de fato aconteceu, mas ninguém esperava que fosse acontecer. E alguns dizem que ele trabalhou internamente para enfraquecer a Merav Michaeli entre eleitores do Partido Trabalhista, né? Ele que tem algum prestígio ali internamente em alguns grupos, principalmente ligado à Histadrut, que é a principal central sindical do país. Ele teria feito isso e o Gantz deve um favor a ele. Então o Gantz indicou o Amir Peretz para ser o presidente da indústria de aviação, da companhia de aviação, que na verdade ela é privatizada, mas o Estado ele tem o direito de indicar cargos importantes, né, nessa agência, né? E eles indicaram o Amir Peretz. E a comissão que tem que autorizar ou não essa indicação política é o seguinte: o Amir Peretz não tem as credenciais para assumir esse cargo, hein? E aí a resposta do Gantz foi absurda. Ele disse o seguinte: o Amir Peretz, ele é um cara que entende muito de negócios privados e ele tem muito ele entende muito de negócios, como é, não, E aí o Gantz, como resposta, disse que o Amir Peretz, ele tem totais condições de assumir, porque ele já teve diversos cargos públicos e que ele com certeza vai saber entender quais são os interesses da empresa e blá, 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 blá. Se o Amir Peretz, se ele tem uma coisa pela qual ele lutou de maneira uniforme durante todo o tempo que ele teve na política, e foi bastante tempo, é que ele foi contrário a todas as privatizações que o governo fez. A todas. Que é algo que não é comum nem em toda a esquerda israelense. E ele é assim, né? Esse lado ele tem ainda, né? Ele sustenta da esquerda tradicional. E então você dizer que o Amir Peretz tem alguma condição de trabalhar numa empresa que foi privatizada, da qual ele não entende patavinas, né? Porque ele teve cargos públicos, ele que é contrário à privatização, não entende os interesses do negócio, não faz o menor sentido, né? E eu não estou defendendo que a empresa seja privatizada, não estou dizendo nada disso, estou dizendo que não faz sentido por lógica nenhuma essa indicação do Amir Peretz. E a comissão entendeu isso e ela recusou, né? Em hebraico se chama jobim, né? Que é no inglês de job, jobim é no plural, o im no final, job pela palavra em inglês de trabalho. Quando você fala que vai conseguir jobim para as pessoas, é um trabalho fácil, é um indicativo, né? O que ele quer ir, quem indica, né? Alguém te indica para algum trabalho. E nesse caso, ficou claro que o governo está procurando ajudar aliados, né? E o caso Amir Peretz, lamentavelmente, não foi o primeiro. O Yair Lapid, ele indicou a cunhada dele para um cargo também, se não me engano, no Ministério da Saúde, ou no Ministério da Economia, da Indústria e Comércio, e foi, também foi uma polêmica. Um governo que prometeu ser diferente do outro, porque o governo anterior também teve muito disso, não está sendo, né? Não está sendo nem um pouco. Outro caso que teve foi do Meir Shitrit, que tinha sido indicado para ser um dos membros da comissão de escolha de novos juízes, foi indicado pelo Guidon Sar, okay? E ele um cara que ele até tem alguma credencial para isso, mas ele é um ex-político, né? E foi claramente uma indicação política. Ele quase foi presidente de Israel, ele perdeu a eleição para o Reuven Rivlin, que é o ex-presidente de Israel, mas ele quase foi eleito presidente, não primeiro-ministro, presidente. E ele não entrou nessa comissão porque o cara tem uma acusação de abuso sexual nas costas, e a pressão foi tão grande para esse cara não poder escolher juízes da Suprema Corte e outros juízes também, no caso, que ele acabou renunciando, né? Mas, enfim, é um governo que não está se mostrando muito diferente nessas práticas ao anterior, não. Lamentavelmente.
Então a notícia ruim não é o Amir Pérez não ter vergonha na cara. É o governo inteiro não ter vergonha na cara. Com o Amir Pérez não ter vergonha na cara, a gente já sabia. É tudo um bando de gente sem vergonha na cara e que no final das contas ninguém quer largar a teta. Bom, vamos então para a nossa próxima notícia do bloco, que é sobre a cidade de Tel Aviv. É isso aí, Tel Aviv, a cidade mais cool, né, do país, a cidade onde todo mundo, não vou dizer que todo mundo quer viver, né, mas enfim, é uma cidade bem legal, uma cidade que não para, a cidade que produz muita música, muita festa, muito, enfim, é a cidade em que os jovens de Israel, principalmente depois do período do exército, gostam de viver, né, enfim, é a cidade onde tudo acontece no país, né, e também é a cidade mais cara do mundo. Isso aí foi o que saiu recentemente na mídia. E Tel Aviv ao lado de Paris, as duas cidades mais caras do mundo. Pô, João, tá difícil até de tomar uma cerveja em Tel Aviv, né, cara? Na cerveja é cara no país inteiro, mas em Tel Aviv tá mais, né? É. Não, Tel Aviv tá. Enfim. Tel Aviv tá. Assim, Israel é um país caro, Tel Aviv é uma cidade cara, sempre foi, né? Pelo menos sempre foi. Nos últimos 20 anos, talvez um pouco menos. Mas você consegue superar cidades como Paris, Tóquio, Frankfurt e ser a cidade mais cara do mundo enfim, um prêmio bastante negativo, né? E triste que Tel Aviv recebeu, porque ser uma cidade cara não é sinônimo de sucesso, né? Não é sinônimo de que as pessoas ali estão fazendo muito dinheiro. É sinônimo de que o país não consegue dar para os cidadãos um custo de vida razoável na metrópole, onde a maior parte dos cidadãos quer morar, ou quer passar um tempo, quer se divertir e tudo mais, né? Então, a moradia em Tel Aviv é caríssima, enfim, o programa cultural em Tel Aviv é caríssimo, enfim, comer os restaurantes, os bares, os cafés são muito caros, enfim, estacionamento é muito caro. A moradia, né? Absurdo. A moradia nem se fala, e, enfim, e a gente agora tá nessa situação. Alguém jogou isso no grupo do WhatsApp do Conexão Israel, e aí uma pessoa comentou, isso seria sinônimo do sucesso, já que tem tantas empresas de high-tech que estão abrindo em Tel Aviv, então o preço inflaciona porque as pessoas estão ganhando muito dinheiro. Não, isso é sinônimo de fracasso, porque a capital do país, né, enfim, Tel Aviv não é a capital, mas a principal região metropolitana do país, capital econômica do país. Capital cultural, capital econômica do país, onde as pessoas querem estar, ela tem que ser acessível à população, ela não pode ser exclusiva aos ricos do país. Então, isso não é sucesso, isso é fracasso, né? Você marginaliza as pessoas de terem acesso ao principal produtor de cultura do país, entendeu? Enfim, o que é triste a gente tá vendo agora. Então, é uma notícia muito negativa que Tel Aviv é uma cidade tão cara, enfim, e assusta a gente que mora aqui, assusta turistas, assusta todo mundo. Não tem nada de positivo nisso. É óbvio que isso tem a ver também com o fortalecimento do shekel, né, em relação ao dólar. O shekel, a última vez que eu vi, estava 3,19, mas ele chegou até 3,08, né? Vale lembrar que a papo de um ano e pouco atrás estava quase 4-1. Né? Em 2015 ou 2014, um real comprava 2 shekel e hoje um real compra 50 centavos de shekel, né? Tem a ver com o fortalecimento do shekel e com o enfraquecimento, desvalorização total do real. Mas, enfim, o fortalecimento da moeda ajuda a encarecer a cidade, obviamente, porque os valores são medidos em dólares, mas não é o único fator. Tel Aviv já era cara antes desse fortalecimento do shekel, agora simplesmente foi impulsionada para ser a cidade mais cara. E entre nós, quando a moeda do país ela fica forte, né, em relação ao dólar, enfim, você não pode ter tanta inflação como está tendo agora em Israel, né? A gente sabe que a inflação é um fenômeno mundial, está acontecendo no mundo inteiro agora, mas Israel tem essa vantagem da moeda no país estar se fortalecendo e qualquer produto que vem de fora, desde o trigo até a gasolina, né? Elas estão custando mais barato do que custavam antes. Então, pelo menos em relação à moeda, né? A gasolina aumentou no caso, mas outros produtos não tanto. A moeda está mais forte, você tem que baratear. E aqui não barateou, só subiu. O país inteiro está caro, esse a gente tem que falar a verdade. O país inteiro está caro, está tendo inflação, que é coisa que a gente não estava acostumado a ver aqui. Enfim, a gente está voltando à época do pleno emprego, mas o salário ele não aumentou no país. O salário médio, especialmente o salário mínimo, está uma campanha para aumentar o salário mínimo para 40 shekel a hora. Israel, já tem 10 anos essa campanha, né? Uma campanha que tem anos. A campanha anterior era de 30 shekel a hora, que ela quase chegou, eles quase conseguiram. Hoje o salário mínimo em Israel acho que é 28 shekel a hora.
Não, acho que é 28, a campanha do Não, 30 horas. É 29 e 30, eu acho. Ela foi gradual, ela foi aumentando aos pouquinhos. E quando chegou, finalmente, já está na hora de fazer 40, porque o 30 já não é mais suficiente. Então está tendo uma campanha grande, não tão grande quanto devia ser, para aumentar o mínimo para 40. Vale lembrar que Israel paga menos que países que mais fracos economicamente, né? Mas do que o país, do que Israel, do que, por exemplo, a Espanha, do que, se não me engano, a Grécia, né? São países que têm salários mínimos maiores que o de Israel, com economias mais fracas, mais instáveis, enfim, e com muito mais desemprego. Então, o país tem condições de aumentar o salário mínimo, e deveria, porque o salário mínimo atual daqui não dá para viver. Talvez já para um jovem na periferia que consegue arrumar um trabalho por algum milagre viver, mas para uma família não dá, de jeito nenhum, nem um pouco mais que o salário mínimo. Sem sombra de dúvida, com o salário mínimo aqui não há condição nenhuma de viver. O salário mínimo não chega nem a 5 mil shekels por mês, se ele for pago de forma integral. E se for pago também, porque tem o salário mínimo no global, né, que o cara ganha por mês o salário mínimo, ou senão você pode ganhar a hora mínima, né? A hora mínima ela vale 29 alguma coisinha. Enfim, e chegando no final do mês, você não paga o aluguel em boa parte das cidades da região central do país, né? Não, em todas as cidades da região central do país, eu acho que você não vai conseguir pagar um aluguel com o salário mínimo, né? Talvez nas periferias, sim, mas aí nas periferias, para você também conseguir arrumar trabalho é mais difícil. Enfim, a gente entra naquele ciclo, né? Que acaba não saindo. E realmente a inflação aumentando e a situação indo por água abaixo, né? A gente comentou também que essa elite, né, que trabalha no high-tech, né, porque é uma elite econômica, acaba sendo uma elite econômica, ela se fortaleceu mais ainda nesse período da pandemia, já que muitos deles continuaram trabalhando, enfim, foi a parcela da população que saiu mais forte, já era mais forte, né, por conta dos altos salários, e saiu mais forte ainda depois desses 2 anos. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do esporte do camarada Nelson Burri. Manda aí, mestrão. Meu caro Gorens, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está empanturrado de sufganiot, dos sonhos da festa de Hanukkah. O João gosta também de comer o famoso latkes, que é aquele bolinho de batata ralada. O João prepara em casa também. Campeonato israelense de futebol masculino segue na liderança o Hapoel Beersheva e abriu 5 pontos do segundo colocado, o Maccabi Haifa. O Maccabi Haifa junto com o Hapoel Haifa ali chegando. Lembrando que a gente citou na semana passada que teríamos enfrentamentos entre os 2 times de Tel Aviv e os 2 times de Haifa. Pois o Maccabi Haifa ganhou do Hapoel Tel Aviv 3-1 e o Maccabi Tel Aviv ganhou 3-1 do Hapoel Haifa. Então os 2 times do Maccabi, tanto de Tel Aviv quanto de Haifa, superaram o Hapoel tanto de Haifa como de Tel Aviv. Temos rodada nesse final de semana e o Hapoel Beersheva vai mantendo a distância, olhando no retrovisor, os times se distanciando. É isso aí, um grande abraço. Valeu, mestre, brigadão pelo seu comentário e te esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Sim, 2 coisinhas aqui. Primeiro, eu queria aproveitar aqui o espaço para mandar um abraço para o meu grande amigo e ouvinte também do podcast, Maurício Beniacá. O pai dele, o Vitor, faleceu essa semana. Eu queria aproveitar aqui o espaço para mandar um abraço para ele. Falei com ele ontem pessoalmente, mas enfim, queria deixar registrado aqui. Não sei se o Vitor também era ouvinte, mas o Maurício eu sei que ouve toda semana. E, enfim, deixar isso registrado. E também vou fazer um comentário agora que o Marquinhos não vai gostar muito, mas a gente tem também outros 2 ouvintes aqui. Que me mandaram uma mensagem. Um deles é o Arthur Cooperman e o outro é o Gabi Hores Rosnacker, que são membros da torcida Porco Hebreu, né, dos palmeirenses aqui que moram em Israel. E o Gabi, inclusive, foi assistir a final da Libertadores em Montevidéu, E segundo o Arthur, ele profetizou o gol do Daverson. Então, um abraço aí, parabéns pelo título da Libertadores, aí, que deve estar uma dor de cabeça no Marquinhos. Esses 2 ouvintes aí estão de parabéns pelo título. E é isso aí, pessoal. Divulguem aí para os outros palmeirenses do Porco Hebreu e não, para que escutem a gente aqui. Está feita a nossa homenagem.
Valeu, cara. Grande abraço. Falou, até mais. Valeu, tchau, tchau.